Olá para você que está me assistindo. Eu imagino que todo mundo que está vendo esse vídeo me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eh, eu criei esse canal há muito tempo, né, 2012 mais ou menos, quando eu era criança, adolescente, para gravar uns vídeos de gameplay. Eu não me interesso tanto por gravar esse tipo de conteúdo mais, mas eu ainda faço lives na Twitch a esse respeito. Eu vou deixar o link embaixo caso você tenha interesse de assistir. Mas aí eu resolvi mudar totalmente assim a cara desse canal e falar sobre música, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, né? Dá pra perceber aqui que eu toco vários instrumentos, assim, tento tocar pelo menos. E eu comecei gravando alguns covers, eu tenho alguns postados, tenho alguns pra sair ainda que eu tô gravando. Mas no geral a minha ideia é trazer esse canal pro lado da música mesmo. E eu estava pensando em algumas outras formas de trazer esse tipo de conteúdo para aqui para o canal. E eu pensei em fazer um quadro em que eu indicasse álbuns que eu escuto, que eu escutei, pode ser recente, pode ser mais antigo, que eu gostei muito e que eu acho que, né, vocês que estão aí assistindo poderiam gostar também. Então eu pretendo fazer esse quadro assim uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas e indicar uns 3, 4 álbuns. Essa semana vai ser quatro, eu vou ver como é que vai ser, assim, porque apesar de eu ter escutado bastante, eu não escutei tantos álbuns assim. Então, vamos ver como é que vai ser daí pra frente. Mas a ideia é manter essa frequência de uma vez a cada 2 semanas, uma semana, e 4 álbuns por vídeo. Bom, para começar a lista de hoje, não podia faltar o meu álbum que foi provavelmente o meu favorito do ano passado, junto com o Lux, da Rosalía, que é o Spiritual Sound, né, que é da banda de black metal Agriculture. Essa banda ela surgiu em 2021, né, e né, bem menos de uma década de existência, aí, 5 anos mais ou menos, que ela está aí. Ela lançou um álbum que, apesar de ser de um estilo nichado, né, que é o black metal, fez bastante sucesso no ano passado. Principalmente aí a galera que é mais crítica, que escuta mais música com frequência, ficou bem contente com o lançamento do álbum. Eu gosto desse álbum porque ele tem, assim, ele tem os elementos do black metal. Assim, eu não gosto muito, começar falando, eu não gosto muito de black metal antes de tudo. Então, um motivo a mais para ele estar aqui é que para eu gostar de um álbum de black metal ele tem que ser muito diferente, porque eu não gosto muito do estilo, assim, não só pela questão dos ideais que muitas bandas carregam e transmitem nas músicas, que realmente, né, eu desaprovo muito, mas, assim, a sonoridade não costuma me agradar tanto, sabe? E eu gosto desse álbum porque, apesar dele trazer essa sonoridade extrema do black metal, né, no vocal, na guitarra, ele, ele relaxa também ao mesmo tempo, ele tem uma parte mais calma, ele tenta trazer essa atmosfera de tensionar e relaxar o tempo todo. E apesar da sonoridade ser bem esmagadora às vezes, né, ter esse som maçante, assim, pesado, eu acho confortante ouvir esse álbum de vez em quando. É até engraçado falar isso. Mas eu particularmente gosto muito, né? Eu sei que muita gente tem problema com metal extremo, principalmente pela questão dos vocais, né? Não gosta muito do grito, do gutural, né? Do fry, de nada disso. Mas se você tem uma mente mais aberta, se você está disposto a conhecer esse estilo mais diferenciado, eu recomendo demais que você escute esse álbum. Né? As minhas faixas favoritas que eu vou recomendar caso você queira, né, dar uma chance, mas não quer ouvir o álbum inteiro, é My Garden, que é a primeira faixa do álbum. Ela já é assim, ela é uma faixa bem pesada, ela é bem extrema assim. E as outras são Hallelujah, que ela tem um som bem mais clean assim, a guitarra ela aparece depois, mas é bem mais tranquila, traz aquela ambientação e te prepara para mim, que é a melhor música do álbum, que é The Reply, que é a última. E ela fecha o álbum de uma maneira fantástica. Para mim é um álbum incrível, assim, é praticamente perfeito. E eu tenho certeza que se você tiver com a cabeça, né, bem aberta e der uma chance, você também vai se surpreender. Bom,
Pro segundo álbum, trocando totalmente aqui a vibe, o álbum que eu vou indicar é o álbum Pandêmico da Charli XCX, que é o How I'm Feeling Now. Bom, a Charli XCX é uma artista um pouco 880 para muita gente, né? Tem gente que ama muito e tem gente que odeia muito, né? Na carreira, assim, ela já teve muitos erros, muitos acertos, assim, musicalmente falando, né? Mas para mim esse álbum, ele é um acerto, se não o maior acerto, um dos maiores acertos da carreira dela. Para mim, junto com o Brad, né, que é talvez o álbum mais famoso, mais popular dela, seja os meus favoritos. E eu acho até que eu gosto um pouco mais desse do que do Brad, porque ele tem uma, como é que eu posso dizer? A sonoridade dele é mais experimental. Eu gosto de música diferente, primeiro, e eu gosto de música barulhenta, né? Não sei se já deu para perceber. E esse álbum ele é bem barulhento, já aviso, antes de tudo. E uma coisa que eu gosto desse álbum é que ele traz uma sonoridade que realmente é fruto do tempo em que ele foi feito, sabe? Tipo, porque foi um álbum que foi feito, como eu disse, é um álbum pandêmico, ele foi feito na pandemia. E eu sei que muita gente não teve a oportunidade de passar esse tempo, não a oportunidade, né? Porque não foi necessariamente uma coisa boa, mas muita gente não pôde passar esse tempo da pandemia em casa, né? Muita gente teve que trabalhar, teve que continuar mantendo a sua rotina normalmente. Teve até gente que não respeitou também, mas no caso essas pessoas, elas não entram nisso que eu estou tentando falar aqui. Mas para quem ficou em casa e passou esse tempo de pandemia em casa, sabe que foi um período muito conturbado de que você estava em casa, que é um ambiente confortável, né? É um lugar que você sempre está, é um lugar que você gosta de estar, mas ao mesmo tempo você estava vivendo um caos dentro da sua cabeça pelo medo da pandemia e no geral, assim, de você querer fazer as coisas, querer se ativar, sabe, participar de alguma coisa, fazer alguma atividade e não poder fazer nada. Então ele é um álbum que ele ao mesmo tempo que é muito caótico sonoramente, assim falando, né, os elementos eletrônicos são muito pesados. Ele é um álbum bem introspectivo assim da Charli XCX, né? Ela fala bastante sobre ela fala bastante sobre sentimentos, é um álbum muito muito legal. E ele tem faixas muito marcantes como Forever e Party for You, né? São provavelmente as faixas mais famosas. Muita gente conhece, mesmo sem ouvir o álbum, conhece pelo menos alguma dessas duas. Mas a que eu vou recomendar, que são as faixas que eu realmente ouvi, assim, que me conquistaram, assim, para ouvir esse álbum, são Claws, Pink Diamond, que é a primeira faixa desse álbum, que ela é, assim, insana, e Anthems, né? São as minhas favoritas. Então, como eu já disse anteriormente, né? Reitero aqui que são músicas bem barulhentas, né? Aquela música eletrônica que realmente bate, assim, forte. Então, né? Fica aí de aviso. Bom, pro terceiro álbum, mantendo uma sonoridade mais pop, entre aspas, porque né, não são nem próximos de ser músicas parecidas. E voltando aí 20, 26, 27, 28, 29, 30 anos no tempo, olha só. Voltando 30 anos no tempo, mais ou menos, em relação ao álbum anterior, eu recomendo o álbum Tidal, né, que é o álbum debut da Fiona Apple, né, para quem ouve música, assim, com mais frequência, participa vê os lançamentos, costuma consumir conteúdo de forma mais intensa, assim, já conhece, sabe quem é, né? Uma artista muito, muito famosa no meio da música, muito competente, inclusive. Ela tem todos os trabalhos dela têm muita, muita qualidade. E eu escolhi esse para entrar na lista especificamente porque eu além dele ter uma sonoridade limpa, muito gostosa de ouvir, né, a base de todas as músicas é composta no piano, assim, tem aquela vibe mais calma, mais tranquila. E eu imagino que mais pessoas vão gostar. É provavelmente o motivo de eu estar conseguindo fazer um vídeo desses, ou melhor, fazer um quadro, né? Porque fazer um vídeo, eu imagino que toda pessoa já ouviu pelo menos 4 álbuns na vida, né? Mas de eu estar fazendo um quadro e talvez conseguir manter esse quadro por um tempo é por causa desse álbum. Foi o primeiro álbum que eu ouvi quando eu decidi que eu queria ouvir coisa nova. E como eu gostei muito dele, né? É um dos álbuns que eu mais gosto, assim, eu escuto as músicas até hoje.
eu continuei fazendo. Então, ele é praticamente um dos responsáveis por eu ter essa relação com essa questão de ouvir álbuns e poder recomendar aqui para vocês, né? As músicas que eu mais gostei é The First Stage, Never Is a Promise, Sleep to Dream. Se vocês quiserem dar uma chance, eu tenho certeza que a maioria de vocês vai gostar dessas três músicas. E se vocês curtirem, quiserem ouvir o resto do álbum, eu também recomendo demais. Bom, pro quarto álbum, aí mudando mais uma vez assim, a vibe e voltando agora pro presente, eu vou recomendar um álbum brasileiro, né, de rap do FBC que ele lançou recentemente, que é o Assaltos e Batidas, né? Eu Esse álbum, assim, ele teve um gosto especial para mim de ouvir, né, recentemente, porque eu sempre fui muito fã do FBC, né? Ele é daqui de Minas. Eu escuto ele desde quando eu tinha, assim, 16, 17 anos. E eu ouvia praticamente todos os lançamentos dele e tudo mais. Eu sempre gostei muito de como ele inova na sonoridade. Ele tá sempre buscando aperfeiçoar o estilo que já é dele, assim, que ele sempre fez. Ele começou a carreira, pelo menos, fazendo aquele estilo boom bapzão, mais sujo, assim. E ele sempre tentou trazer incrementos das coisas que estão, né, surgindo. Então ele fez um álbum que ele trazia um pouco de grime, ele fez alguns álbuns de trap. Enfim, ele é um artista muito completo, na minha opinião, né? Gosto muito. E esse álbum, ele volta um pouco nessa origem do boom bapzão, assim, mais sujo. Tem algumas inovações. E, assim, sonoramente falando, para quem escuta rap assim, com mais frequência, no caso, atualmente o que mais faz sucesso, né, no meio do rap é o trap, né, no hip hop, né. Tem gente que diverge um pouco das opiniões a respeito. Para mim, tudo faz parte do rap, é um subgênero do rap, né? Mas para quem ouve rap ultimamente, sabe que o trap meio que dominou a indústria de maneira geral. É muito raro a gente ver um trabalho saindo novo assim que seja de uma sonoridade diferente. Então, ele ter feito isso, né? Ele que sempre costuma trazer coisas novas, ele voltar para esse estilo que ele já fazia há muito tempo e que eu sempre gostei muito, eu achei muito bom. Né? É um álbum muito curto, infelizmente. A única reclamação que eu tenho a fazer, eu acho, é que as músicas são curtas demais, assim. As minhas músicas favoritas, que são as que eu vou recomendar, que é Assaltos e Batidas, Voz da Revolução e Onde Está Jimmy Hoffa, são músicas muito curtas, né? Talvez Voz da Revolução seja a maior delas, mas ainda assim não é uma música extensa. E eu particularmente não... Eu gosto de ouvir música por mais tempo, sabe? Eu não gosto quando a música é muito curta. Bom, então esses são os álbuns dessa semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma recomendação, né, estou sempre aberto a ouvir novas coisas. Se bem que tem muita coisa que eu já ouvi, assim, então se não for uma coisa muito diferente do que é o convencional, assim, o mais popular, eu provavelmente já ouvi. Mas se vocês tiverem alguma coisa sobre o quadro para falar, alguma ideia que vocês queiram compartilhar sobre como que eu posso, às vezes, fazer isso de uma maneira diferente, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo. Se vocês forem dar alguma chance para algum desses álbuns, deixem embaixo o que vocês acharam a respeito deles. Eu, particularmente, acho todos muito bons e eu espero que vocês achem também. E se você não for dar a chance para nenhum deles, mas conhecer alguém que talvez fosse gostar de algum deles, sinta-se à vontade para indicar também, né? Aproveita para indicar o meu canal aí para essa pessoa também. E é isso, né? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, inscrever se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Tchau, tchau.